Olá, meu nome é Júlia, sou estudante de engenharia biomédica e hoje eu vou apresentar um tema para vocês sobre o papel da sociedade na preservação do meio ambiente. Diante dessas mudanças climáticas, da poluição e da perda de diversidade, nós precisamos refletir sobre as nossas ações e responsabilidades. Então, essa apresentação vai abordar o que é crise ambiental, como chegamos até aqui, os eventos que marcam essas discussões e principalmente o que podemos fazer no dia a dia para mudar esse cenário. Em primeiro lugar, precisamos entender o que é a crise ambiental. A crise ambiental é um resultado de um desequilíbrio causado pelas ações humanas no meio ambiente, como poluição, desmatamento, uso excessivo de recursos naturais e a emissão de gases do efeito estufa que tem provocado mudanças climáticas, escassez de água, extinção de espécies e desastres naturais mais frequentes. Ou seja, a crise ecológica, uma crise ambiental, em termos ecológicos, consiste na desestabilização no meio do qual uma determinada espécie ou população está inserida. Então, aqui está um dos principais tópicos de como é que essas ações influenciam para que uma crise ambiental ocorra. Dentre elas, a poluição do ar, a geração de resíduos descontrolados, o elevado número de habitantes, a poluição dos solos, a degradação da vegetação, poluição da água e principalmente o alto padrão de consumo do ser humano. Uma parte importante é como que o ser humano contribui para que essa crise exista. Para melhor compreender o conceito socioambiental, é importante refletir sobre as três principais esferas, conhecidas como pilares da sustentabilidade, em que no desenho elas estão bem estabelecidas, em que existe um social, um econômico e um ambiental. Só que na prática não é assim que funciona. Essas relações de consumo e meio ambiente, por mais que elas estejam claras no desenho, existe um desequilíbrio, pois na maioria dos produtos exige matéria-prima na produção deles, na qual provém de recursos naturais extraídos da natureza. Portanto, quanto maior é o nosso consumo, maior são os danos causados ao meio ambiente ou ao ambiente que nós estamos retirando. E grande parte dessa crise ambiental vem do nosso modelo de consumo de produção. Um exemplo disso seria a parte da busca do lucro a qualquer custo, principalmente na poluição industrial. Temos aí um exemplo da usina termoelétrica em Manaus, em que libera gases durante um período constante durante o dia. Outra parte também seria a parte de criação de gado descontrolado, pois o rebanho bovino ele lidera emissões de metano, de gás metano no Brasil. Nós estamos entre os 10 principais que liberam esse tipo de gás por conta da criação de gado. Outra parte também seria por conta das crises humanitárias advindas da guerra e também sobre a questão de descarte de lixo em oceanos. Muitos hábitos diários têm o seu peso. Desperdício de água, esse consumo de plástico, desgaste inadequado de lixo são exemplos desse impacto de forma direta. Então, dent- de acordo com isso, ações foram necessárias para reverter esse cenário. As três principais que eu gostaria de apresentar foram a Conferência de Estocolmo, em que a Organização das Nações Unidas abriu um fórum para discutir sobre essas questões ambientais. Foi a Eco 92 também, que reuniu os principais líderes do Rio de Janeiro para debater o desenvolvimento sustentável. Outro também foi o Acordo de Paris, que foi um compromisso entre os países para reduzir a emissão de gases ao combate do aquecimento global. Esses eventos mostram para a gente que o debate ambiental ele é global, mas começa com atitudes locais. Ou seja, começa com atitudes pequenas. Então, nós, como cidadãos, o que nós podemos fazer para poder adotar algumas dessas práticas? Aqui estão os principais 6 tópicos dentro do direito e legislação ambiental em que envolvem princípios de desenvolvimento sustentável e a qualidade ambiental. Esses tópicos, eles visam usar nossos direitos e nossos deveres como cidadãos para promover um bem-estar social e ambiental melhor, de maneira mais eficaz. Então, dentre eles, nós temos adotar hábitos sustentáveis no cotidiano. Nós devemos lembrar que as nossas ações têm impactos em todo lugar e em todo tempo. Então, pequenas atitudes como reduzir o uso de plástico, economizar a água e a energia ou optar por transportes coletivos contribuem para esse desenvolvimento sustentável. Outra questão seria cobrar o acesso a informações ambientais. Nós, como sociedade, temos o direito de ser informadas sobre o que acontece com o meio ambiente.
Então, nós precisamos exigir transparência dos órgãos públicos e empresas sobre as licenças ambientais, de níveis de poluição e os projetos de impacto ambiental, principalmente os projetos que eles fazem para a própria sociedade. Exigir responsabilidade de quem polui, ou seja, quem polui deve arcar com os custos de reparação ambiental. Isso vale para as empresas, as indústrias e até mesmo os governos. A sociedade pode cobrar leis mais rigorosas e fiscalização mais efetiva, porque assim conseguimos boicotar produtos e marcas que não respeitem o ambiente. Outro tópico também seria atuar na prevenção e na preservação, ou seja, não devemos esperar que o dano aconteça para agir, nós precisamos agir antes que algo ruim aconteça. Então, preservar áreas naturais, agir com cautela em situações de risco, isso significa apoiar projetos que evitem desmatamento, proteger rios, reservas de fauna e flora, valorizar práticas agrícolas e urbanas sustentáveis também seria um bom ponto. E por último, por penúltimo lugar, defender o meio ambiente como um direito humano, ou seja, viver em ambiente saudável é um direito de todos. E isso precisa ser defendido como algo fundamental, como saúde e educação. A sociedade deve lutar para garantir que todos esses direitos devem ser atingidos, principalmente para as comunidades mais vulneráveis, que geralmente sofrem com mais degradação ambiental. E, em último tópico, apoiar a qualidade ambiental como um bem coletivo. A qualidade do ar, da água, do solo e da biodiversidade afeta diretamente a nossa saúde e bem-estar. E isso é importante. A partir disso, apoiar políticas públicas como parques, tratamento de esgoto, coleta seletiva e reflorestamento. Por fim, vou deixar com vocês uma pequena frase em que pequenas ações, grandes mudanças. Muito obrigada por ter assistido até aqui, e é isso.